Boa noite, pessoinhas, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Bom, eu prometi que esse final de semana a gente teria um vídeo de resenha desse livro aqui, Mil Cairão ao Teu Lado, da autora Suzy Hassel. E promessa é dívida, apesar de já ser domingo, mais de 9 horas da noite, a gente está aqui gravando o vídeo para poder conversar um pouquinho sobre esse livro. E o que eu tenho para dizer sobre esse livro aqui para vocês? O livro é incrível. Na minha opinião, todo mundo deveria ler esse livro. É um livro muito pequenininho, leitura muito rápida. Eu li ele acho que umas 2 semanas, mais ou menos, 2 semanas e meia, talvez. E assim, a leitura dele te prende, você começa a ler e quer terminar, porque primeiro você quer que a guerra acabe logo, porque é muito triste o contexto da guerra, e porque você quer saber o que vai acontecer com a família. O livro conta a história de uma família, a família de Elaine, que é a mãe, e de Franz e os seus 4 filhos. Eles viveram no contexto da Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazista. E a família de Elaine e Franz, eles eram cristãos adventistas do sétimo dia. E eles contam no livro, a autora conta no livro, como foi o desafio dessa família de viver a fé que eles tinham num contexto tão hostil da guerra. E assim, eu vou tentar falar um pouquinho sobre o livro sem dar spoiler, porque senão tira a graça de quem ainda não leu, não é mesmo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Mas de uma maneira geral, a primeira coisa, o primeiro item que me chamou a atenção no livro foi a questão de que a descrição da história, os detalhes que a autora relata sobre tudo o que aconteceu, serem muito vivos. Assim, te coloca muito ali dentro da história e você aprende muito sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre coisas que aconteciam ali, né? Sobre as perseguições que eram realizadas, sobre tudo da guerra, sabe? E te dá detalhes e algumas nuances que às vezes você não sabia. Então, te agrega muito em conhecimento histórico o livro. E os dois maiores ensinamentos que eu tive nesse livro aqui. O primeiro deles, que me surpreendeu muito, porque eu esperava que lendo um livro que relatasse a guerra, é, eu não tivesse ensinamentos relacionados a esse dom, né, de Deus e a esse sentimento que também é ação, que é tão valoroso e importante, que é o amor. Eu aprendi muita coisa sobre amor lendo sobre a guerra, tá? Me emocionou muito, me cativou muito e me incentivou muito a ser mais amor, ver as atitudes que o pai, a mãe e as crianças, os filhos dessa família tinham para com os outros e o próximo que não fosse do âmbito familiar e dentro da família também. E assim, é muito lindo, é muito impactante e é muito bonito ver como esse amor que movia eles deixava em evidência um outro exemplo que é muito enfatizado no livro: a fidelidade. Eles eram muito fiéis àquilo que eles acreditavam, mas eles eram fiéis pelo motivo certo, que era única e exclusivamente o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, sendo que todos eram o seu próximo, até mesmo os inimigos da guerra, certo? É muito bonito, vale muito a pena ler. E eu super te indico estar adquirindo esse livro e fazendo essa leitura. Dessa vez eu consegui me superar e marquei apenas um trechinho do livro para ler, né? Pra ver se a gente consegue fazer com que o vídeo não fique tão grande também, né? Porque Jesus Cristo, eu tava gravando uns vídeos de 15 minutos, galera. Eu separei um trecho do livro que me tocou muito. Eu passei o livro inteiro sem derramar uma lágrima, firme e forte como uma rocha, mas quando eu cheguei aqui, nesse momento da história, já depois da guerra, eu fiquei muito mexida e caí aos prantos na hora que eu tava lendo. Aqui a guerra já acabou, a família já tá toda reunida, estão em casa e acontece o seguinte. Helene enviou Gert, que era um dos filhos da família, ao porão para buscar batatas para o desjejum. Gerd cuidadosamente procurou alguma coisa aproveitável, mas as prateleiras estavam vazias e os sacos murchos. Em um dos barris ele encontrou uma única batata pequena. Helene a cortou em 6 pedaços e a fritou para o desjejum. Uma fatia pequena de batata para cada um. Naquela manhã, Franz gastou mais tempo em oração. Ele lembrou como Deus os havia protegido durante todos aqueles difíceis anos. Pediu que continuasse sustentando a família.
Com o estômago roncando, as crianças esperavam o fim daquela oração interminável. Então Helene disse: comam devagar. Deus nos deu 32 dentes para que possamos mastigar 32 vezes cada bocado. Se comerem vagarosamente, a comida vai encher mais. Eles comeram devagar, mas mesmo assim saíram da mesa com fome. As crianças mais velhas foram para a escola. Um pouco depois, Franz pegou a bicicleta e foi fazer as visitas pastorais. Helene gastou a manhã nas tarefas da casa, enquanto Suzy a acompanhava tirando pó e lustrando os móveis. O coração de Helene estava pesaroso, pensando que as crianças estariam com fome quando voltasse para casa. 15 para meio-dia. Ela decidiu ferver um pouco de água e colocou um pouco de sal. Vamos ter que fazer de conta que é sopa, pensou. Aqui eu comecei a chorar, porque é muito triste ver uma família que já sofreu tanto ainda passar fome depois da guerra, sabe? Tipo, é um sofrimento interminável, não acaba nunca. Aí, continuando, né? Enquanto enchia o caldeirão na pia, olhou pela janela da cozinha e notou que a perua do correio havia parado do lado de fora. Curiosamente, Helene observou o carteiro pegar um pacote gigante. Para quem será aquilo? Pensou. Então colocou a água para ferver. Naquele momento, a campainha tocou. Suzy foi atender e voltou correndo. Mamãe, um homem está perguntando por você. Helene foi à porta e o carteiro lhe entregou o livro de entregas para ser assinado. Senhora Hassel, tem um pacote dos Estados Unidos para você. Por favor, assine aqui, comprovando que você o recebeu. Oh, disse Helene, desapontada, se é dos Estados Unidos não é para nós. Não conhecemos ninguém lá. Deve ser um engano. É para vocês, disse o carteiro. Veja, este é o seu endereço, não é? Helene abaixou-se sobre o embrulho marrom. O endereço estava grafado em letras grandes. Família Hassel, Frankfurt and May. E o endereço dela, né? Não poderia haver nenhum engano. Confusa, assinou o livro de entregas e levou o pacote pesado até a mesa da cozinha. Cortou os barbantes sujos e rasgou o pacote para abrir. O que apareceu foi uma caixa firme de papelão cheia de comida. Havia um pacote de farinha, uma lata de óleo, macarrão, leite, ovos, açúcar, arroz, açúcar, batatas desidratadas, biscoitos, pó para sopas, nozes, figos secos da Califórnia e outras frutas. Um último misterioso pacote era de doces. A mesa ficou repleta de comida. Helene sentiu os joelhos tremerem e logo sentou-se. Obrigada, Senhor, sussurrou com fervor. Por que eu teria que duvidar de ti? Um pacote dos Estados Unidos. Prometeste que responderia mesmo antes de pedirmos. Este pacote viajou pelo oceano por semanas e ninguém poderia imaginar que exatamente hoje estaríamos em tamanha necessidade, mas tu o soubestes. Em seguida, Helene se levantou num pulo. Faltava poucos minutos para o meio-dia. A água salgada já estava fervendo. Rapidamente jogou um pouco do macarrão e colocou algumas ameixas para cozinhar em outra panela. Logo, os odores deliciosos enchiam a casa. A campainha tocou novamente, 2 toques curtos e um longo, o sinal da família. As crianças entraram correndo. Oh, mamãe, queixaram-se, estamos com tanta fome e tem alguém em algum lugar cozinhando comida boa. Venham até a cozinha, disse Helene, com um sorriso radiante. Tenho uma surpresa para vocês. Os olhos arregalaram-se quando viram a mesa da cozinha repleta. Agora sabiam que era a refeição deles que estavam cheirando no corredor no lado de fora. Logo, estavam sentados ao redor da mesa e pela primeira vez em muitas semanas, todos comeram até ficarem satisfeitos. É um pedacinho do livro, dá para vocês terem uma noção da linguagem e do tipo de leitura que é. E é assim, lindo ver a providência divina e o cuidado de Deus com essa família, a família Hassel. Esse é o comentário de hoje, o livro de hoje é a resenha. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da resenha e também ficado com vontade de ler o livro também, que é muito bom.
E se você gostou desse vídeo e acha que pode ser produtivo, se você quiser indicar esse livro para algum amigo também, compartilhe o vídeo, deixe o seu gostei, o seu coraçãozinho ou o seu like se você estiver vendo no YouTube. Comenta também se você leu, o que você achou do livro ou se você vai ler o livro, para que mais gente possa ser alcançada, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau, até a próxima!